Hoje eu quero falar sobre algo que aparece em praticamente toda conversa que eu tenho com novos investidores, principalmente brasileiros. Off-plan em Dubai, o que realmente significa, como funciona e por que existe aqui. E também para quem faz sentido e para quem provavelmente não faz sentido. Então eu vou explicar tudo isso, toda essa estrutura por trás disso. Os medos mais comuns, as perguntas que eu escuto o tempo todo e os motivos pelos quais algumas pessoas decidem investir enquanto outras preferem esperar. Então, se você já ouviu, esse termo off-plan e ficou meio em dúvida sobre o que isso quer dizer de verdade, esse vídeo vai te dar uma base muito, muito sólida. E se você ficar comigo até o final, você provavelmente vai sair com uma visão muito mais clara de como esse mercado funciona do que muita gente que acompanha notícias sobre Dubai há anos. Mesmo que você nunca compre nada aqui, você vai começar a perceber a diferença entre mercados que crescem por coincidência e mercados que crescem por planejamento. E depois que você enxerga nessa diferença, fica muito difícil você desver. E isso não é sobre convencer você de nada. É mais sobre te dar uma lente, que pessoalmente eu gostaria de ter tido antes, quando eu comecei a investir em Dubai. E antes, de eu definir offline de forma direta, eu quero dar um passo atrás, porque senão parece que você está aprendendo uma tática sem entender o sistema em volta. E é muito importante você entender esse sistema. Quando alguém investe em imóvel, normalmente o foco vai para o apartamento em si, ou a casa em si, os quartos, acabamento, vista, tamanho, e tudo isso importa, claro que importa. Mas o que eu aprendi assim com o tempo é que o ambiente onde o imóvel está inserido influencia o resultado muito mais do que o mármore da cozinha. Você não está comprando só um imóvel, você está comprando um sistema legal, um sistema tributário, mecanismos de execução, tá? Execução de contrato, incentivos e o nível de previsibilidade daquele país ao longo dos anos. Então, essa parte raramente aparece em material de apresentação e marketing, mas é o que define, na verdade, o resultado lá na frente. Eu já conversei com pessoas, de São Paulo, acostumadas com ITBI, IPTU, custos de cartório elevados, processos muito longos e regras que ficam mudando o tempo todo. E também já conversei com investidores brasileiros que tiveram experiências muito complicadas com construtores ou obras que atrasaram anos. Então, quando as pessoas olham para Dubai, o que surpreende não é sempre esse skyline, são as regras, a clareza de processo, a velocidade das transações, a sensação de que o sistema foi desenhado para atrair capital e não para dificultar. E isso não significa perfeição. Nenhum lugar é perfeito, mas o nível de dificuldade é muito diferente. E é isso que normalmente chama a atenção primeiro. Agora, off-plan, em termos simples, significa comprar um imóvel antes de ele ficar pronto. Um imóvel na planta. Só isso. Você compra direto do construtor em vez de comprar um imóvel de um proprietário. E em vez de você pagar tudo de uma vez, você segue um plano de pagamento ligado ao avanço da obra. Então, por exemplo, 10% na reserva, 10% alguns meses depois e assim por diante. Para quem vem do Brasil, onde normalmente você paga uma entrada muito grande e financiamento logo em seguida, pode parecer bem diferente no início, mas é justamente essa estrutura em Dubai que permite distribuir o capital ao longo do tempo, em vez de você imobilizar tudo isso no dia 1, tá? No primeiro dia. E para muitos investidores internacionais iniciantes, essa entrada gradual torna a decisão muito mais administrável, E uma das primeiras perguntas que eu sempre escuto é: mas Paula, o que acontece se o construtor quebrar? E é uma pergunta que faz sentido, porque no Brasil esse medo é real, tá? Muita gente já passou por isso, mas aqui o sistema é muito, muito diferente. Porque quando você compra na planta aqui nos Emirados, o dinheiro não vai direto para o construtor, ele vai para uma conta escrow, regulada pelo governo. O construtor não tem acesso a essa conta, o valor só é liberado conforme a obra avança e etapas específicas são concluídas. É tudo muito controlado, muito regulado. Se a obra não avança, o dinheiro não é liberado. Então isso, obviamente, não vai eliminar o risco completamente, porque investimento nunca é risco zero, mas reduz drasticamente o tipo de exposição, descontrolada que muita gente imagina quando eles imaginam comprar na planta. E outra pergunta comum: como eu sei em qual
construtor confiar. E aqui entra análise, histórico de entrega, prazos anteriores, reputação, relacionamento com os bancos, estabilidade financeira. E eu costumo dizer, né, para os clientes que você não está escolhendo um prédio, você está escolhendo um balanço financeiro. Porque material de apresentação bonito é muito fácil de fazer, né? Convenhamos. Mas é entregar o projeto consistentemente ao longo dos anos, isso é bem mais difícil. E é exatamente isso que vai proteger o investidor. Outra dúvida frequente de brasileiro é: eu posso ter o imóvel no meu nome mesmo? E a resposta é sim, pode. Em áreas freehold, a propriedade é sua, não é concessão, não é aluguel disfarçado. E quando as pessoas entendem isso, muita dúvida diminui, porque o medo normalmente não é o apartamento ou a casa, né? É o direito legal. E eu também escuto muito a pergunta de: mas Dubai não está construindo demais? E é uma preocupação válida, né? Porque quando você vem pra cá, você vê que tem muita construção. Mas lembre-se que existe um planejamento populacional, uma agenda econômica, uma expansão de infraestrutura, incentivos de visto, planejamento urbano, publicado. Então não é um crescimento aleatório. Isso não significa que todo o projeto vai performar bem, mas significa que o ecossistema não é improvisado. E essa distinção é muito importante. Para investidores iniciantes, off-plan costuma parecer muito mais acessível por causa dessa estrutura. Planos de pagamento, imóveis novos, menos manutenção, um cronograma muito claro e não é necessariamente mais barato. Eu sempre corrijo isso. Mas psicologicamente, né, a entrada reduz essa ansiedade, principalmente para alguém enviando dinheiro internacionalmente, né, pela primeira vez. Outra pergunta que eu costumo ouvir: e se eu quiser vender antes da entrega? Na maioria dos casos, é possível transferir essa propriedade após pagar uma porcentagem mínima. Alguns vendem antes, outros alugam, outros fazem um refinanciamento e os investidores mais experientes pensam na saída no mesmo dia em que pensam na entrada, porque isso mantém a decisão racional e não emocional, que é muito importante quando você está fazendo um investimento. O que eu percebo trabalhando com brasileiros é que a dúvida raramente é o dinheiro. A dúvida normalmente é incerteza, é não saber como funciona, né? É a execução do contrato, o que acontece se o inquilino não paga, se as regras mudam de repente. E o que tem atraído atenção, né, em Dubai e Abu Dhabi é justamente essa previsibilidade. Os contratos são muito padronizados, a execução é muito rápida, as regras são muito visíveis. Quando a pessoa entende o manual, ela se sente muito mais confortável, né? Logicamente. Então, quando eu penso em offline, eu não vejo como tendência, nem truque, eu vejo como um mecanismo dentro de um sistema maior. Você tecnicamente compra um imóvel futuro, sim, mas o que você realmente está comprando é o ambiente onde esse imóvel vai operar. O sistema legal, planejamento econômico, infraestrutura, né, incentivos de longo prazo. E quando você enxerga por essa lente, a pergunta deixa de ser: é um apartamento ou uma casa bonita? E passa a ser: esse sistema sustenta valor no longo prazo? E a última coisa que eu quero deixar é isso: a teoria não é difícil. Depois que alguém explica tudo isso pra você, né, a estrutura, pagamento, as regras, tudo faz sentido muito rápido. O difícil não é entender, é aplicar no mundo real. É escolher o projeto certo, definir quando investir, saber quando entrar, quando segurar, quando sair. E é aqui que a maioria trava. E é por isso que eu escuto muito: você pode me guiar nisso, Paula, por favor? Porque informação é uma coisa, né? Mas a implementação é outra. E cada situação é muito única. Então, se isso fez sentido para você e você quer pensar como isso poderia funcionar na sua realidade, o próximo passo seria agendar uma conversa privada comigo. O link está logo abaixo do vídeo.